Olá, trago aqui a palavra de Deus para a sua meditação. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos, de número 139, ele fala assim: Ó Senhor, tu me sondas e me conheces, conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende todo o meu pensamento. Deus nos conhece não somente por fora, mas também por dentro também. Ele conhece toda a nossa vida. Ele não somente vê os bons, mas também ele vê as pessoas ruins também. Se você observar a palavra do Senhor lá no livro de Provérbios, lá no capítulo 15, no versículo 3, ele fala o seguinte: que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Olha só que interessante. Então Deus vê as pessoas boas e Deus vê também as pessoas ruins nos seus atos. E a Bíblia fala de forma bem clara que nós seremos julgados por Deus. Nós vamos comparecer diante do juízo de Deus. Quando ele fala lá no livro de aos Romanos, a Epístola aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 12, ele fala o seguinte para nós. Ele fala assim, ó: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, eu vou prestar contas a Deus e você vai prestar contas a Deus no dia do juízo. E Deus, ele fala que ele vai nos julgar e ele diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 15, ele fala assim, ó: eu sei as tuas obras. Esse é o princípio do versículo. Ou seja, ele nos conhece, ele nos sonda e ele conhece também as nossas obras também. E a Bíblia diz que Deus faz distinção entre quem serve a Ele e quem não serve a Ele. Se você observar no livro lá de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18, ele fala o seguinte: então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Olha só que interessante. Deus faz distinção em quem é obediente a Ele e quem é desobediente a Ele. Então, o que fazer então, Daniel, se Deus vai nos julgar, né? Também não somente isso, mas também Deus vai nos julgar as nossas palavras. Quando ele fala também lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 36 e 37, ele fala assim: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta delas no dia do juízo, que por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Você sabe que a palavra ociosa, palavra inútil. Nós vamos prestar contas a Deus pelas nossas palavras também. O que fazer então diante dessa situação, visto que seremos julgados por Deus? A Bíblia diz que Jesus começou seu ministério lá no capítulo 1, no versículo 15 de Marcos. Jesus chegou dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se arrependa dos seus pecados, receba Jesus como seu único, eterno e exclusivo Salvador, e você terá a vida eterna. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus.